Rádio Web São Bento é a rádio da família católica que se interliga pela fé e pela música. Aqui você encontra uma programação variada, com missas, terços, jornalismo, pregações e músicas que elevam o seu espírito. Rádio Web São Bento é a sua rádio, sempre com você. Notícias da Igreja Católica. Segunda-feira, 26 de junho de 2023. Hoje é dia de São José Maria Escrivá de Balaguer, fundador da Opus Dei. Papa Francisco no Ângelus. Não tenha medo de permanecer fiel ao que conta. Reportagem de Andressa Coledo, Vatican News. No primeiro domingo de verão deste ano, na Praça São Pedro, 25 de junho, um grande número de peregrinos se reuniu para rezar com o Papa a oração mariana do Ângelus. Francisco fez uma reflexão a partir do Evangelho do dia, quando Jesus repete aos discípulos por 3 vezes: "Não tenhais medo", uma referência às perseguições que teriam de enfrentar por causa do Evangelho, uma realidade que é atual ainda hoje, acrescentou Francisco, e que parece paradoxal. A proclamação do Reino de Deus é uma mensagem de paz e justiça, fundada na caridade fraterna e no perdão, e ainda assim encontra oposição, violência e perseguição. Mesmo assim, a orientação de Cristo é não deixar que o medo paralise, mas temer por outra coisa, que o Papa explica a partir da imagem do Vale da Geena, o grande depósito de lixo de Jerusalém. Jesus fala dele para dizer que o verdadeiro medo que se deve ter é aquele de jogar fora a própria vida. É sobre isso, e sobre isso Jesus diz: sim, tenham medo disso. Como se dissesse, não se deve ter tanto medo de sofrer mal entendidos e críticas, de perder prestígio e vantagens econômicas para permanecer fiel ao Evangelho, mas de desperdiçar a existência correndo atrás de coisas triviais, que não enchem a vida de significado. E isso é importante para nós. Também hoje, de fato, alguém pode ser ridicularizado ou discriminado se não seguir certos modelos da moda, que, no entanto, muitas vezes colocam realidades de segunda categoria no centro. Por exemplo, seguir as coisas em vez das pessoas, o desempenho em vez das relações. O Papa, então, deu exemplos dos pais que precisam se dividir em trabalhar para o sustento da família e o tempo para ficar com os filhos, dos sacerdotes e religiosas que devem estar comprometidos com o serviço, mas dedicando tempo a Jesus, e dos jovens, com 1000 compromissos e paixões, a escola, o esporte, interesses diversos, os celulares, as redes sociais, mas precisam encontrar as pessoas e organizar grandes sonhos. Tudo isso implica alguma renúncia diante dos ídolos da eficiência e do consumismo, disse Francisco, mas de suma importância para não se perder nas coisas que depois acabam sendo jogadas fora, como se fazia naquela época em Jena. E na Jena de hoje, ao contrário, muitas vezes são as pessoas que acabam ali. Pensemos nos últimos, muitas vezes tratados como material de descarte e objetos indesejados. Permanecer fiel ao que conta custa ir contra a maré, custa se libertar do condicionamento do pensamento comum, custa ser deixado de lado por quem segue a moda. Mas não importa, Jesus diz, o que importa é não jogar fora o bem maior, ou seja, a vida, não jogar fora a vida. Só isso deve nos assustar. Ao finalizar a alocução que precedeu a oração mariana do Ângelus deste domingo, o Papa convidou os peregrinos presentes na Praça de São Pedro a se questionarem onde realmente vive o medo de cada um. Perguntemo-nos então, eu do que tenho medo? De não ter o que eu gosto? De não atingir as metas que a sociedade impõe? Do julgamento dos outros? Ou de não agradar ao Senhor e de não colocar em primeiro lugar o seu Evangelho? Maria, sempre Virgem, Mãe sábia, ajude-nos a sermos sábios e corajosos nas escolhas que fizermos. Notícias da Igreja Católica. A oração do Papa pelas vítimas de motim em Honduras. 46 mulheres morreram. Reportagem de Andressa Coledo, Vatican News. Ao final da oração mariana do Ângelus deste domingo, como de costume, o Papa Francisco dirigiu um pensamento às famílias provadas pela dor desde a Europa até o continente americano. Desta vez começou expressando tristeza pelas vítimas da violência de uma tragédia ocorrida na última terça-feira, 22 de junho, em uma prisão feminina em Honduras.
46 mulheres morreram entre gangues de detentas. O presídio feminino fica a 25 quilômetros da capital do país. Fiquei muito triste com o que aconteceu há alguns dias no centro penitenciário feminino de Tâmara, em Honduras. Uma violência terrível entre gangues rivais semeou morte e sofrimento. Rezo pelos mortos, rezo pelas famílias. Que a Virgem de Suyapa, mãe de Honduras, ajude os corações a se abrirem para a reconciliação e a darem espaço para a convivência fraterna também dentro das prisões. Em seguida, o Papa se dirigiu a uma centena de pessoas que tinham ido à Praça de São Pedro com faixas e fotos de Emanuela Orlandi, a cidadã vaticana desaparecida em 22 de junho de 1983. Inclusive, o irmão da jovem, Pietro Orlandi, estava presente entre os manifestantes. Nas últimas semanas, toda a documentação relevante do caso foi repassada do Vaticano ao Ministério Público de Roma para que possa dar seguimento ao processo. Estes dias marcam o 40º aniversário do desaparecimento de Emanuela Orlandi. Gostaria de aproveitar esta ocasião para expressar mais uma vez a minha proximidade à família, especialmente à mãe, e assegurar as minhas orações. Estendo a minha lembrança a todas as famílias que sofrem com a dor de uma pessoa querida desaparecida. Durante a saudação aos peregrinos presentes na Praça São Pedro, o Papa mais uma vez recordou da Ucrânia. Francisco direcionou seu pensamento àquele povo quando saudou os voluntários da Rádio Maria da Itália, um grupo de representantes da emissora católica fundada na década de 80 para difundir o evangelho no país, levou uma grande faixa com a qual disse Francisco: convida todos a se colocarem sob o manto da Virgem Maria, Mãe, para implorar a Deus o dom da paz, e pedimos isso especialmente para o martirizado povo ucraniano. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco retoma a audiência geral nesta quarta-feira, 28 de junho. Reportagem do Vatican News. Na próxima quarta-feira, 28 de junho, o Papa Francisco estará de volta à Praça São Pedro para a audiência geral. O anúncio foi feito pela sala de imprensa do Vaticano neste sábado. A audiência da última quarta-feira, 21 de junho, havia sido cancelada para salvaguardar a recuperação pós-operatória do Santo Padre, como havia informado o porta-voz Matteo Bruni no dia em que o pontífice tinha dado alta do Hospital de Gemelli de Roma, em 16 de junho, após 10 dias internado. Francisco se submeteu a uma laparotomia e a uma cirurgia plástica da parede abdominal com prótese. Desde então, o Papa realizou todas as audiências programadas e o Ângelus no último domingo, 18 de junho. O médico Alfieri, que operou Francisco, também confirmou a possibilidade de realizar todas as viagens previstas, a Lisboa para a JMJ e também para a Mongólia, respectivamente, no início e final de agosto. Notícias da Igreja Católica. Uma paróquia de Nova York que planejava realizar na quinta-feira, 22 de junho, uma missa do orgulho em um monumento federal com esculturas de 2 casais do mesmo sexo e grupos de bandeiras do orgulho gay e transgênero desistiu do lugar. A Igreja de São Paulo Apóstolo disse em um e-mail na última quarta-feira aos paroquianos que o Serviço de Parques Nacionais informou que o Monumento Nacional de Stonewall, que comemora uma revolta LGBT de junho de 1969 contra uma batida policial, não será aberto ao público devido às preocupações com a segurança dos eventos na área. Por causa disso, não teremos acesso ao parque para celebrar nossa missa anual do orgulho marcada para amanhã, disse a igreja em seu e-mail. A missa ainda seria realizada dentro da igreja de São Paulo Apóstolo, disse também o comunicado. A mudança de local ocorreu em meio às críticas contra a paróquia por sua decisão de realizar uma missa do orgulho e por sua escolha do local, com alguns acusando-a de blasfêmia. Notícias da Igreja Católica. A Santa Sé informou que o Papa Francisco enviou mais uma vez o cardeal Konrad Krajewski à Ucrânia com uma carga de alimentos e remédios para os afetados pela guerra. Segundo o comunicado, a missão do cardeal será estar com eles, rezar com eles e também deixar-lhes uma ajuda muito concreta, sinal de unidade com o Papa que quer estar perto de quem sofre. Notícias da Igreja Católica. O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Campo Grande iniciou na sexta-feira e vai até 2 de julho, a sexta festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do estado de Mato Grosso do Sul, com o tema Maria, ajudai-nos a viver a alegria da santidade. Foi a primeira festa da padroeira após o Papa Francisco reconhecer em agosto do ano passado Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como padroeira de Mato Grosso do Sul. Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.
lugar. Sinto uma nova experiência com o amor de